Mas às vezes nós enfrentamos portas fechadas. Vamos entrar na palavra agora. Você sabe, Paulo foi mal interpretado muitas vezes. Qualquer um que resolver pregar o evangelho vai ser mal interpretado também, como foi Paulo. Um grande pregador inglês chamado Martin Lloyd-Jones, eu já li quase todos os livros dele, e ele dizia uma coisa realmente poderosa. Quando eu morei na Inglaterra, tive oportunidade de frequentar o prédio onde ele foi pastor algumas vezes, e só para poder estar no ambiente que homens de Deus tiveram no passado. E ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, se você prega o evangelho e você não é mal interpretado como Paulo foi, possivelmente é porque você não está pregando o mesmo evangelho que Paulo pregava. Porque se você pregar o que Paulo pregava, você com certeza vai ser mal interpretado como ele foi. E eu louvo a Deus, porque as pessoas realmente, pelo menos a mim, elas acabam selando o meu ministério. Quando elas me acusam de coisas que Paulo foi acusado, você não tem noção de como isso é prazeroso, agradável. E alguém diz, pastor, mas você gosta de ser caluniado? Não, não gosto da calúnia, mas eu aprendi que calúnia é sinal de poder de Deus chegando, o favor de Deus que está se multiplicando. Paulo ensina isso. Você vê duas ocasiões em que Paulo foi mal interpretado. Você quer acompanhar comigo? A primeira, lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 8, Paulo faz menção. Ele diz o seguinte, Romanos 3, verso 8. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam? Mas você tem chance de abrir seu celular. Acho que ele vai conseguir. Vamos torcer. Pensamento positivo não resolve. É a chave? Eu vou usar a chave. Ok, não tem problema, você tem Bíblia. Diz assim, e por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Olha o que diziam de Paulo. Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Veja, Paulo nunca ensinou essa loucura. Vamos fazer o mal para que venha os bens, para que coisas boas aconteçam. Mas Paulo com certeza pregou com muita ênfase lá, Romanos 8, verso 28, que diz o quê? Romanos 8, 28, você deve saber de cor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que creem. Quantos aqui amam o Senhor? Aqui está escrito então que todas as coisas cooperam para o bem. Paulo deve ter pregado isso com muita ênfase. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas certamente alguém então levantou dizendo, bom, se tudo coopera para o bem, vamos fazer o mal para ver se acontece o bem. Você sabe, já ouvi dizer isso, vou entregar como eu recebi. Me disseram que quando você quebra um osso, quando o osso cicatriza, ele se torna até mais forte do que o do outro braço, por exemplo, que não foi quebrado. Não sei se é verdade. Mas é como se, depois de ouvirmos Paulo dizendo que tudo coopera para o bem, alguém dissesse, então vamos quebrar o braço, ficar com o braço mais forte. Obviamente isso é tolice, isso é burrice, Paulo nunca pregou isso. Paulo nunca disse isso, mas ele disse sim, que não importa o que tenha acontecido, Deus tem poder para transformar isso em bênção na sua vida. Ah, mas você não crê na lei da semeadura e colheita? Todo mundo tem que colher o que plantou. Isso é para as pessoas do mundo, não vale para você. Para você a lei é outra. Para você a lei é, tudo vai cooperar para o seu bem. Mas foi eu que fiz a bagunça. Essa é a graça de Deus. Ele vai limpar a bagunça que você fez. Ah, mas foi eu fiz, eu estava consciente, eu fiz sabendo, então agora o que vai acontecer comigo? Se você clamar a Ele, Ele vai transformar isso de alguma forma misteriosa em bem na sua vida. Você crê nisso? É difícil crer, não é? Porque nós queremos que as pessoas colham o que plantaram.
Nós achamos que é muito ruim quando alguém faz algo errado e vem depois clamar misericórdia. Não é assim não, está achando o quê? Vai ter que colher as consequências. É só quando é com os outros, que quando é com a gente, nós queremos misericórdia sempre. Olha para cá, Paulo pregou e eu prego também. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Isso vale para todo mundo? Vale para as pessoas que estão lá fora, que não creem em Deus? Diga não. É preciso falar com convicção. Isso é só para filhos. Só para os filhos. É só para você. Qual o grande exemplo bíblico, né, que eu gosto de mencionar? José. Como é que tudo começou na vida de José? Ele teve um sonho. Os irmãos ficaram com ciúme de José e venderam José. Primeiro ele foi lançado na cova, depois foi vendido, né? Se José não tivesse sido vendido, não teria ido parar na casa de Potifar. Se não tivesse ido parar na casa de Potifar, ele não teria sido preso, acusado injustamente. Se não tivesse sido preso, ele não teria tido a chance de interpretar o sonho do copeiro. Se ele não tivesse interpretado o sonho do copeiro, ele nunca chegaria ao trono do Egito e seria o salvador do mundo. Tudo aconteceu porque Deus transformou ciúme em bênção. Quem diria que o ciúme poderia produzir algo bom? Ninguém, só Deus é capaz de fazer isso. Quem diria que o olhar invejoso poderia no final ser bênção na sua vida? Ninguém diz. Para o ímpio não funciona, mas na sua vida fique alegre. Ah, mas aquela língua é invejosa, ciumenta. Fique alegre, alegre-se, porque lá no final podem intentar o mal contra você, mas Deus vai transformar o mal em bênção para muita gente. Diga, eu creio. Então você vê, Paulo pregou e ele foi mal interpretado. Uma segunda ocasião em que Paulo foi mal interpretado está lá em Romanos 6. Romanos 6, verso 1. Paulo diz, que diremos, pois? Quando Paulo diz a expressão, que diremos, pois? Ele está dizendo assim, não é isso que estão dizendo por aí? É a mesma coisa, só que de maneira mais elegante. Não é isso que estão falando por aí? O que estão dizendo? Vão permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? Vão ficar no pecado para que a graça seja mais abundante? É o mesmo que dizer, eu ouvi dizer que Deus me cura. Então vão ficar doentes para experimentar cura. Vão ficar doentes para desfrutar da cura. É claro, isso é tolice, é raciocínio de mentes carnais. Mas Paulo foi mal interpretado. Qual que é a resposta que ele dá? Ele diz, de jeito nenhum, de modo nenhum, impossível. Eu acho maravilhoso isso, sabe por quê? Porque Paulo poderia responder de uma maneira legalista. Paulo, o que você me diz? Vão pecar mais para ter mais graça? Paulo poderia falar o quê? Está repreendido, amarrado. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Vai perder a salvação. A ira de Deus virá sobre você. Espere pelo castigo divino. A praga vai te alcançar. Demônio vai entrar na sua vida. Paulo poderia falar um montão de coisa que é falado hoje em dia. Mas Paulo não fala nada disso. Ele diz o quê? Não tem jeito. Não tem jeito. É impossível, sabe por quê? Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Como viveremos se morremos? Como viveremos se morremos? Preste atenção, a morte de Cristo não foi só a morte dele, foi a sua morte também. E a ressurreição de Cristo, não foi só ele que se levantou dos mortos, você também recebeu uma nova vida. Cristo agora é a sua vida. A vida que você tem, uma vida de ressurreição. Jesus disse que você é filho da ressurreição, tem uma nova natureza. E porque você tem uma nova natureza, é impossível você viver na prática do pecado. Você anseia pela santidade, porque aquele que é santo habita dentro de você. Você creu certo, foi transformado. Alguém pode dizer glória a Deus hoje? Mas onde começa o raciocínio de Paulo? Por que essas pessoas concluíram dessa forma equivocada? Então vamos pecar mais para ter mais graça. O raciocínio de Paulo começa alguns versículos antes, no capítulo 5, no verso 19. O que Paulo diz? Paulo diz assim, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê, meus irmãos? Que homem é esse? Adão. Pela desobediência de Adão, que ele era o nosso representante, nós nos tornamos o quê?
Pecadores, olha para cá. Você não é pecador porque você um dia pecou a primeira vez. Não, você nasceu pecador. Você peca porque já é pecador. Hoje nós vimos aqui muitos bebês consagrados a Deus, mas eles são pecadores, mas nunca pecaram, nunca cometeram pecado, ok? Eles são puros, não tem pecado na vida deles, mas já são pecadores, ou seja, a predisposição, a tendência já está dentro deles. Um belo dia vai manifestar. Isso não depende de pai e mãe ensinar, vai simplesmente acontecer. Por quê? Porque em Adão nós nos tornamos o quê? Pecadores. Essa foi a obra da queda, fez de você um pecador. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E eu te pergunto, você hoje é pecador? Tem controvérsias teológicas. Vamos entender a segunda parte. Aí eu respondo essa pergunta para você. Assim também, por meio da obediência de um só, quem é ele, irmãos? Cristo. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Muito bem. Você se tornou pecador porque você pecou? Você é pecador porque Adão pecou. Agora eu te pergunto, quantos creram no Senhor Jesus? Muito bem. Você se tornou justo porque você obedeceu os mandamentos? Você se tornou justo porque você recebeu a justiça de... Então, quando você nasce naturalmente em Adão, você recebe o pecado. E quando você nasce de novo em Cristo, você recebe a justiça. Aleluia. Então hoje, quantos estão em Cristo? Estando em Cristo, você é pecador ou justo? Já gostei da resposta. Vou nem falar nada. A convicção foi forte. Agora, a obra de Adão não pode ser mais forte do que a obra de Cristo. Me perdoe, eu estou repetindo, eu sei, eu já falei isso aqui algumas centenas de vezes. Mas esse é o Evangelho. É muito fácil esquecer dele. Basta ver algumas postagens no Instagram, você já esquece, já fica em conflito, já fica em crise, me manda pergunta no WhatsApp. Então eu preciso repetir todo domingo para você lembrar quem você é. Lembrar quem você é o segredo de tudo. Tudo na sua vida flui da sua identidade, quem você é. E quem define a sua identidade não é você, é o seu pai. Um relacionamento correto com o pai é fundamental. Está me ouvindo? Tem muita gente que já teve muitas experiências na igreja, mas não tiveram ainda a experiência de ser amado pelo pai. Ainda não chama o pai, de papai. Quem ainda não faz isso, não entendeu essas coisas. Mas olha para cá. Muitos em muitas igrejas ensinam que a obra de Adão é mais poderosa do que a de Cristo. Eles não dizem nessas palavras. Eles falam pelo exemplo. Olha para cá. Um ímpio, ele está em Adão ainda? Sim ou não? Ele é pecador então? Sim ou não? Mas hoje ele amanheceu bem-humorado. Hoje ele está fazendo coisas boas, justas. Está ajudando o pobre. Está sendo educado, afetuoso com as pessoas, com a esposa. Isso é bom ou não? Mas isso tem poder de mudar o que ele é? Ele deixou de ser pecador porque está agindo como justo? Não. Porque não é o que você faz, é o que você é. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não importa o que ele faça, não consegue mudar o que é. Ele não consegue mudar. A obra de Adão é tão poderosa que homem nenhum consegue revertê-la. Precisou de Deus descer da glória em Cristo Jesus, ir para a cruz, levar o nosso velho homem para que pudéssemos ser libertos de Adão. Mas agora você veio para Cristo. Quantos estão em Cristo? Mas hoje você amanheceu mal-humorado. Por alguma razão você está dando patada em todo mundo. Você até falou um palavrão hoje. Alguém te cortou no trânsito e você deu tchau para ele. Hoje você está impossível. Mas eu te pergunto, essas coisas são ruins? Sim ou não? Mas elas têm poder de mudar quem é você? Puxa, não tem. Preste atenção. O que você faz não tem poder de mudar o que Cristo fez na sua vida.
Mas se você parar para pensar um pouquinho no que eu estou dizendo, você vai ver que o que eu estou falando é revoltante. Deixa o religioso legalista revoltado. Qual que é a conclusão óbvia que ele tem? Você está estimulando o pecado. Está dizendo para os irmãos que pode pecar, que não acontece nada. Isso não é cristianismo. É preciso ensinar que Deus também se ira. Ele é amor, mas ele se ira. Já ouviram isso? Fica bravo comigo e não fica com você. Mas devia ficar com você também. Porque eu quero que você pregue também isso. O que você faz não tem poder de mudar o que Cristo fez. O que o ímpio faz não tem poder de mudar o que Adão fez. Por mais bonzinho que ele seja, continua sendo pecador. E você, filho, por mais que tenha tropeçado, se você nasceu de novo, você é justo. Pastor, mas eu não consigo entender. Eu sou um justo que comete pecado? Sim, você é um justo que ainda peca. Lá fora tem um pecador que é pecador. Aqui dentro tem justos que ainda pecam. Mas o seu pecado não te define mais. O que te define é a obediência de Cristo. Não a sua própria obediência. A obediência dele. Isso é evangelho. Isso tem implicações enormes. Mas ao mesmo tempo é revoltante. Então não tem mais lei da semeadura e colheita. O que eu estou fazendo então, pode fazer porque não vai ter consequência. Paulo não disse isso, nem eu estou dizendo. O pecado é muito ruim. O pecado é muito ruim. Mas ele disse o que a respeito disso? Eu não tenho que preocupar, porque é impossível vivermos no pecado, nós que para ele já morremos. Paulo confiava tanto na obra da cruz, na obra de Cristo, na graça de Deus, que ele não estava preocupado com isso. Por mais que você tropece aqui e acolá, como diz aquele corinho, 7 vezes cai, 7 vezes levanta, porque você é justo. Aleluia. Mas muitos são mal interpretados. Você foi trazido para esse reino da graça. A graça de Deus é essa coisa maravilhosa. Eu vou começar a falar hoje um pouquinho sobre essa parte agora, eu vou terminar domingo que vem, se o Senhor permitir. O verso seguinte, o que que diz? Deixa lá em Romanos 5:19. Romanos 5:19. Aí, Paulo avança no raciocínio. Ele diz o que no verso 20? Vamos avançar? A lei veio para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diga, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vamos dizer juntos? Onde abundou o pecado, fala para o seu vizinho, onde abundou o pecado, aleluia. Mas isso também é revoltante. Isso é revoltante para o legalista. Por quê, meu querido? Porque onde tem muito pecado, você espera que tenha o quê? Muita justiça, muito castigo, muita disciplina. Aí a coisa inverte. Onde tem muito pecado, vai ter mais graça disponível. A graça é o perdão, filho. A graça é o perdão. Não importa o tamanho do seu pecado, vai ter uma graça maior disponível para perdoar você. O único pecado que não tem perdão é desprezar a graça de Deus. Porque onde você vai achar perdão se não for na graça? Não tem perdão em outro lugar. Só tem perdão na graça. Mas qual que é, às vezes, a nossa limitação? Nós lemos esse versículo e ele é revoltante. Com certeza, quem estava ouvindo Paulo ficou nervoso. Como tem gente hoje em dia que fica nervosa e diz que nós, na videira, somos uma grande ameaça ao povo evangélico. Porque nós ensinamos exatamente o que está escrito. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é que torna o cristianismo único. C.S. Lewis, grande escritor inglês, ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Não sei quantos já leram ou assistiram o filme do grande leão Aslan, né? Ele
foi convidado uma vez para um simpósio de religiões comparadas. Hoje em dia não existe mais isso, não é politicamente correto. Na década de 50 era normal comparar religiões. E o tema do simpósio era: o que a sua religião tem de contribuição única para a humanidade? E aí tinha lá um hinduísta, budista, um islamista, espírita, tinha todo tipo de religião. E para representar o cristianismo convidaram C.S. Lewis, porque ele era professor em Oxford, era alguém muito respeitado. E ele então, ele foi ouvindo que cada um dizia que era contribuição da sua religião. E o que é muito interessante, porque depois de ouvir todas, percebe-se que realmente as religiões são todas iguais. A teologia básica das religiões é: não peca, se você pecar, Deus te castiga. Basicamente é a teologia do não para de pecar. Quando chegou a vez dele, ele deu uma resposta maravilhosa. Ele disse: olha, se eu dissesse que o que torna o cristianismo único são os milagres que Jesus fez e ainda faz, eu poderia estar enganado, porque milagres acontecem em quase toda religião. Ele disse: então não é. Se eu dissesse que o que torna o cristianismo especial são os seus valores morais elevados, eu poderia também me enganar, porque as religiões têm valores morais muito elevados. Não seria nada tão diferente assim. Ele disse: se eu dissesse que torna o cristianismo especial é a morte de Cristo como um mártir, né? Também que haveria de especial, porque muitas outras religiões têm os seus mártires. Ele falou: mas tem uma coisa, que o cristianismo é o oposto de toda religião. Isso torna o cristianismo único e especial. É que toda religião ensina que onde tem pecado, virá o juízo de Deus. Mas o cristianismo ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é o Deus que justifica o ímpio. Se Deus justificasse a Madre Teresa de Calcutá, eu entenderia. Se Deus justificasse o Billy Graham, eu entenderia. Mas Romanos diz que Deus justifica o ímpio. Romanos 5, 4 e 5, depois você lê. Deus justifica o ímpio. É revoltante. É revoltante. Mas o que acontece às vezes é que você lê esse texto e você fica pensando que a graça é só para pecador. E que hoje, estando na graça, eu só preciso da graça quando eu pecar. Esse é um equívoco. E eu vim aqui te contar algo maior a respeito da graça. Paulo diz, lá em 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. Vamos ler? 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Não é maravilhoso que tem gente que é disciplinada quando erra? Paulo foi disciplinado antes de errar, para proteger ele do erro. Isso já é muita graça de Deus. Então, para que a soberba não viesse no coração dele, por causa da grandiosidade dessa revelação, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Deus então permitiu que viesse um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro aqui no grego é angelos, que literalmente em português significa o quê? Quando você era criança, você nunca participou da hora do Ângelus? Quando se lembra da hora do Ângelus? 6 horas da tarde, TV Anguera, década de 70. Tem saudade disso? Minha avó parava tudo na casa. Para. Vamos fazer a oração. Porque é a hora do Ângelus. E quando ninguém parava, ela parava. Onde ela estava? E fazia a oração junto com a televisão. Ângelus, né? Em grego, angelos. Significa o quê? Anjo, aleluia. Temos gente que fala grego aqui, aleluia. A palavra mensageiro ali é anjo no original. Angelos, anjo de Satanás. Presta atenção, Deus permitiu um demônio vir atacar Paulo. Só que ele veio para esbofetear Paulo, a fim de que Paulo não se exaltasse.
Paulo explica, verso 8, que esse mensageiro de Satanás era um espinho na carne. Por isso, 3 vezes pediu ao Senhor. 3 na Bíblia significa uma oração que é feita completamente. Jesus no Getsêmani orou quantas vezes? Paulo aqui orou quantas vezes? Significa que você tem que orar 3 vezes? Não, 3 é um número simbólico. Você tem que orar até ouvir a resposta. Não pare até que Deus te responda, porque Deus quer ouvir a sua oração. E Deus respondeu o que para ele? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muito bem. Pastor, o que era esse espinho na carne de Paulo? Esse espinho na carne de Paulo, muitos dizem que é uma doença que Paulo tinha. E como ele tinha essa doença, isso para ele era um espinho na carne. No entanto, nós não podemos interpretar a Bíblia simplesmente com a nossa mente. A Bíblia explica a Bíblia. Ou seja, será que tem algum outro lugar na Bíblia que fala de espinho na carne? Tem, lá em Números 33, verso 55. Números 33, 55. A palavra do Senhor diz o seguinte: porém, se não desapossardes de diante de vós, moradores da terra, é o povo de Israel que ia entrar em Canaã. Deus falou, é para desapossar todo mundo. Então os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas. Eu sei que é um português muito chique, mas significa o seguinte: um espeto no lombo, um espeto nas costas, um espinho na carne. Ok? Aguilhão é aquela lança que é usada para espetar o traseiro do boi, para ele andar e puxar o arado e puxar o carro de boi. Presta atenção. Então, se espinho na carne aqui significa pessoas, então podemos dizer que espinho na carne em 2 Coríntios deve significar pessoa. E na minha opinião porque ele é um anjo, um mensageiro de Satanás. O que significa isso então? Tinha uma pessoa, talvez um grupo de pessoas que perseguiam Paulo, aonde ele ia. Eles iam atrás ou até chegavam antes, fomentavam as pessoas contra Paulo, de maneira que quando Paulo pregava, havia perseguição e oposição em todo lugar. Essas pessoas faziam isso, eram judeus, judaizantes, que eram contra o ensino de Paulo. Por quê? Eles não podiam acreditar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eles não poderiam acreditar que não há necessidade de cumprir a lei, porque é preciso cumprir os mandamentos para ser santo, é preciso obedecer os mandamentos para ser abençoado, é preciso ser muito, muito fiel para prosperar. Mas Paulo dizia, não, você vai receber de graça. Isso os revoltava e os fazia perseguir Paulo. As pessoas não sabiam, mas eles eram mensageiros de Satanás. Que coisa horrível. Eu quero ser um mensageiro do Senhor, uma voz profética, aleluia. Seja você um milagre onde você for, que as pessoas testemunhem a respeito de você. Você é um milagre que Deus mandou na minha vida, você é o milagre pelo qual eu estava orando. Deus te usou para abrir os meus olhos. Não tem testemunho melhor do que esse. Deus te usou para abrir os meus olhos, aleluia. E não para ser espinho nos olhos, é para ser luz no meio das trevas, aleluia. Mas aí, volta lá para 2 Coríntios 12. Mas aí, o que Deus diz no verso 9? O Senhor diz para Paulo, a minha graça te basta. Paulo orou 3 vezes, remove de mim esse espinho, Senhor, tira esse pessoal de perto de mim. Mas o Senhor tirou o pessoal? Não. Mas o Senhor respondeu a oração e disse o quê? A minha graça te basta. O que significa isso? A graça de Deus é suficiente para você. Não importa o que você está passando, a graça é suficiente para te suprir. Não, mas eu quero, pastor, o que eu faço? Você não tem que fazer, você tem que crer. Crer em quê? No favor imerecido. A graça é suficiente. No meio da sua luta, a graça é suficiente. No meio da sua dificuldade com doença, a graça é suficiente. Pode ser que você está com um filho te dando problema, um menino rebelde, a graça é suficiente. Não importa o que você está passando, é presente no indicativo, a graça te basta. Por quê? Diz Paulo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, preste atenção, você pode pegar aquele versículo de Gálatas 5:20 e em vez de ler
onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode ler, onde abundou a fraqueza, superabundou o poder de Deus. Por quê? Porque a graça não é só para pecado, quando você peca. Não, a graça é para tudo. Está me ouvindo? A graça, olha o que eu vou te dizer, preste atenção nisso. A graça de Deus só se manifesta no demérito. Tem alguma área na sua vida que você reconhece que não merece? Para essa área tem graça disponível. Mas sabe aquela área que você fala, não, estou bem, nessa aqui eu tenho feito o que eu tenho que fazer. Para essa graça não tem, para essa área não tem graça disponível, não tem favor de Deus. Presta atenção, é a fraqueza que atrai a graça de Deus. É a debilidade que atrai a graça de Deus. Por isso, felizes são os fracos, porque eles é que vão experimentar o poder de Deus. Gente forte não experimenta poder. E o que é pior, nós acreditamos que tudo depende da gente ser forte. Eu recomendo que você faça isso. Pegue qualquer coach, eles vão ficar mandando você repetir, eu sou bonito, eu sou forte, eu sou talentoso, eu posso tudo. E todo mundo grita naquelas reuniões cheias de frisson e dizendo que ele pode, que ele é forte, ele só não conhece a força dele. Isso é o que os coaches fazem. Isso não é evangelho. Sabe o que é evangelho? Eu chegar para você e dizer, você é fraco? Então sorria, filho. Você é candidato a ver o poder de Deus na sua vida. Deus só opera na fraqueza. Deus só se manifesta na sua fraqueza. Qual área você é fraco? É essa área que Deus quer te abençoar. Você sabe, eu sei que eu já falei isso também, me perdoe, mas quando eu fui ordenado pastor, eu nem fui ordenado para pregar, eu fui ordenado para cantar. Então eu dirigia louvor, porque eu tinha enorme dificuldade de fala. Minha dicção era terrível. E até hoje, quando eu venho pregar, eu tenho que pregar lembrando de pronunciar todas as palavras com clareza. Você não tem essa preocupação porque não é a sua fraqueza, mas é a minha fraqueza. Mas Deus escolhe a área fraca para manifestar a graça. Aí a minha vida tem 35 anos que eu não paro de falar. Eu falo e prego o tempo inteiro. Mas cada vez que eu prego, eu preciso entrar no meu quarto e orar e falar, Deus tem misericórdia de mim. Para algumas pessoas falar é espontâneo. Para algumas pessoas falar é o dom que elas possuem. Para mim é uma dificuldade, eu preciso muito da tua graça. E porque eu preciso da graça, o poder se manifesta na minha vida. Há poder disponível para você. Mas você precisa admitir que tem fraqueza. Nós não admitimos. E quando eu falo admitir, é diante de Deus. Não é diante dos homens. Eu não tenho que sair por aí contando as minhas fraquezas. Eu posso se eu quiser, mas não preciso. Quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo? Eu não preciso sair contando as minhas fraquezas. Olha aí fulano, eu tenho uma fraqueza, eu sou tímido. Eu conto isso para as pessoas, ninguém acredita que eu sou tímido, né? Eles falam, pastor, você está fazendo média com a gente. Quem é tímido não pega o microfone. Pois eu sou tímido e para mim pegar o microfone é graça. Qualquer um que me conhece na intimidade sabe que eu sou um aqui em cima e sou outro aí embaixo. Aí embaixo sou eu sem o poder. Aqui em cima sou eu debaixo de uma unção. Quando a unção vem, eu faço. Mas eu naturalmente sou tímido, sou retraído. É uma fraqueza. Não sai por aí contando para todo mundo, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não precisa. Para os homens, você não precisa de mostrar o seu pior. Mostra só o melhor. Mas para Deus, mostra o seu pior. Não chega diante de Deus dizendo, eu posso, eu tenho. Chega diante de Deus contando o seu pior. Mas nós não gostamos de contar o pior. Por quê? Porque nos ensinaram que Deus não gosta. Que eu tenho que chegar dizendo que eu sou, que eu posso, que eu tenho. Presta atenção, tem nada de errado você dizer que você pode por meio de Cristo. Não tem nada de errado você dizer, tudo posso nele. Mas se você disser que você tudo pode em você mesmo, isso é só orgulho, isso é só força humana. Qualquer pessoa para dizer tudo posso nele, primeiro tem que descobrir que não pode. E precisa exercitar fé e crer que tem graça disponível. Por quê? O poder só se manifesta na fraqueza. Pastor, então quer dizer que eu tenho que sair por aí buscando fraqueza? Eu tenho que levantar de manhã orando para ser fraco?
Não precisa, é só ser honesto. A fraqueza já está aí. Se tem uma coisa que você não precisa de pedir, é fraqueza, você tem em abundância. Não precisa. Está me ouvindo? Não precisa. Apenas admite, reconhece. Seja sincero diante de Deus. Deus odeia a hipocrisia. Quantos estão me acompanhando? O que é hipocrisia? Hipocrisia é tentar passar-se por outro. Passar-se por algo que você não é. Está me ouvindo? Nunca seja isso diante de Deus. Deus odeia a hipocrisia. Você sabe, no Evangelho, Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando você olha para o Evangelho, você está vendo o Pai. Jesus nunca expôs pecado de ninguém, com exceção de um. O Senhor nunca falou: ai de vós, prostitutas. Olha aqui, está vendo? Essa mulher tinha 7 demônios. Vocês estão me ouvindo, prostitutas? Se vocês não arrependerem, vai vir outros 7 piores. Para cada um que sair. O Senhor falou isso para alguma prostituta? Não. O Senhor falou: ai de vós, publicanos, vocês estão roubando, fique sabendo, o juízo virá. Jesus falou isso para algum publicano? O Senhor nunca expôs. Não quer dizer que prostituir seja certo, nem que roubar seja certo. Claro que é errado, mas o Senhor não expôs nenhum desses pecados. Só tem um pecado que o Senhor expôs para todo mundo ouvir. O Senhor disse o quê? Ai de vós, fariseus hipócritas. Hipócritas. Você fica coando mosquito, deixa passar o camelo, porque vocês são hipócritas. Gostam de julgar e condenar todo mundo, mas não avaliam a vocês mesmos. Por que é o único pecado que Deus expôs? Porque é o único pecado em que o pecador se diz bom, se diz justo, se diz capaz. Isso ofende a Deus. Quando um pecador chega diante de Deus se passando por justo, isso ofende a Deus. Lembra daquela mulher que veio clamando atrás de Jesus: cura minha filha, cura minha filha. Jesus ignora. Por que o Senhor ignora? Porque ela estava se passando por judia, mas ela não era. Ela era da Síria, da Fenícia. Está me ouvindo? Ela não era. Aí o Senhor pega e volta para ela e diz: não é bom tirar o pão dos filhos. Aí nessa hora ela foi sincera, ela falou: não sou filho, eu sou só um cachorrinho na beira da mesa, e como cachorrinho eu só quero as migalhas. Na hora que ela foi honesta e mostrou a real condição dela, o céu é atraído pela fraqueza. O céu é atraído pela sua sinceridade. Deus, não dou conta de ser um bom marido. Não, já tentei de tudo. Eu não consigo. Quando eu vejo, eu pisei na bola com a minha mulher. Abre a sua fraqueza, vai ter graça disponível para você. Deus, eu não consigo entender. Eu não consigo ganhar dinheiro, eu já tentei de tudo, meus negócios não prosperam. Será que tem algo? Tem uma maldição? Meu Deus, o que está errado na minha vida? Não tem nada, é a sua fraqueza, filho, é fraqueza. Tem gente que é fraco nisso. Mas se é fraco, estou te falando uma promessa: onde abundou a fraqueza, tem graça superabundante disponível. Apenas chega para Deus e fala: Pai, eu não sei fazer negócio, eu não sei ganhar dinheiro, me ajuda. Você vai ganhar mais dinheiro do que qualquer outro. Você sabe, eu não sei fazer negócio. Minha mulher está aqui, não vou falar mal dela. Mas quando a gente casou, um dia ela me alertou: você devia chamar alguém para te ajudar. Porque ela é educada. Mas eu entendi a mensagem. Sou ruim nisso. Como é que eu vou fazer? Mas você sabe, eu conheço poucos pastores que já comprou tanto quanto eu comprei. E todas as vezes vou embora para casa alegre com o negócio que eu fiz. E o outro vai embora alegre achando que fez também um negócio da China. E todo mundo que me encontra fala: como aconteceu isso? Como você comprou isso? Sabe, quando eu comprei esse imóvel aqui, quem passa lá fora não sabe o tamanho que é aqui dentro. Ninguém sabe, não dá para ver. E muitas pessoas me disseram depois: rapaz, eu passei na T3 a minha vida inteira, nunca nem vi esse imóvel para vender, você conseguiu comprar? Eu falo: pois é, e eu não sei fazer negócio. E eu não tenho vergonha de te dizer isso, eu não sei fazer negócio. Eu chego e já conto logo a verdade para o cidadão: quero o seu imóvel, mas não tenho dinheiro, mas se você parcelar eu compro. Pronto, só falo isso porque é a verdade. É a verdade. E o cidadão fala: como você quer comprar sem dinheiro? Não sei, mas é só assim que eu posso fazer. Não tenho dinheiro.
mas eu pago o que você quiser. Aí ele fala, o que eu quiser? Põe o preço, mas parcela do jeito que eu posso pagar. A pessoa fala, parece justo, eu peço o que eu quiser, ele paga como pode. E sabe o que acontece todas as vezes? Eu saio ganhando na história. Como Deus faz isso? Porque o poder se manifesta na fraqueza. Tem graça disponível para você naquela área que você pensa que é pior. Olha para cá. Aquela área da sua vida que está ruim, é ruim ou ruim? Ruim. Obrigado, não quer falar certo, não quer falar igual goiano. Olha para cá. Você acha ruim eu falar de goiano, né? Mas só eu posso fazer isso com você. Brincadeira. Aquela área que você acha que está muito ruim, é porque Deus tem derramado mais favor nela. E o diabo está atacando para impedir você de desfrutar. Sabe aquele seu filho que está dando trabalho? Deus já determinou o favor para ele ser um pregador. Mas o diabo entrou em cena para tentar impedir que o favor de Deus se multiplique. Como você só consegue enxergar o que o diabo faz, você pensa, meu filho precisa de favor. Não, ele já tem o favor. Só precisa de crer e entender que o favor é para onde tem fraqueza. Mas o diabo não entende. Ele vem e ataca e fica mais fraco ainda. Quanto mais fraco, mais poder pode se manifestar. Porque Paulo diz, de boa vontade, me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidade, falta de dinheiro, quebradeira, perseguição, muita detração, deslealdade, angústia. Por quê? Paulo conclui dizendo, quando sou fraco, então é que eu sou forte. É difícil crer que a área que você é mais fraco é onde a área que Deus tem derramado mais favor para você. Mas não é automático que você vai ser forte quando for fraco. Não é automático que a fraqueza produza força. Porque se fosse assim, todo fraco seria forte. E tem gente que é fraco mesmo, não tem força nenhuma. É verdade ou não é? Então não é automático. Para que a sua fraqueza resulte em força, você tem que trazer ela para o Senhor. Traz ela para Deus. Entregue ela para o Senhor. Seja honesto com Ele. Não fique querendo parecer o que você não é. Se você não é mesmo, fala o que você não tem sido, não consegue, já tentou, está frustrado. É nessa área que tem favor para você. Naquela área que você acha que é bom, deixa comigo que eu faço, não há favor ali. É só você que está fazendo, Deus não está fazendo. É nessa área que Deus quer fazer. O nosso problema é que nós só enxergamos o que o diabo faz. Não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Porque aquilo que Deus faz é invisível. Mas o que o diabo faz sempre é um show. Vou encerrar falando isso para você. Se você vivesse 2000 anos atrás, Jesus acabou de nascer lá em Belém. Os anjos cantaram, os pastores vieram. De repente lá em Jerusalém apareceram os magos dizendo, olha, onde é que está o rei dos judeus recém-nascido? Herodes ficou desesperado, Herodes era endemoniado. O diabo não sabe tudo. O diabo não sabia quem era Jesus, nem onde tinha nascido, nem quando. Manda chamar os escribas, onde é que vai nascer o Messias? Eles dizem, em Belém. E os magos vão para Belém. E Herodes diz, quando você chegar lá, manda para mim um recado para eu ir adorar também. Mas ele queria era matar. Os magos foram e encontraram Jesus. Os magos não chegaram no dia do nascimento, talvez Jesus já tinha em torno de 1 ano de idade quando eles chegaram. Herodes viu que os magos não iriam voltar para contar para ele onde tinha nascido o rei. Ele só sabia agora de uma coisa. O Messias nasceu e ele nasceu em Belém. O que ele faz então? O diabo não sabe tudo. Manda matar todas as criancinhas com a margem de segurança, 2 anos para baixo, para não escapar ninguém. E você chega em Belém justamente no dia da carnificina. Você vê um montão de mulheres chorando, homens desesperados. Meu Deus, onde está Deus? Não há justiça nessa terra. O que nós fizemos para merecer tanto sofrimento? Aí de repente, alguém diz, é verdade, é horrível, mas Deus está fazendo algo especial. Um menino nasceu, o Messias chegou.
Você seria capaz de acreditar nisso? Você não seria capaz. Você só consegue ver o imediato. É a carnificina. Bebês morreram. Mas a verdade é que tinha um bebê especial. O maior mover, o maior de todos, tinha acabado de acontecer. Deus é sempre o iniciador, não é o diabo. Nós temos a tendência de achar que Deus brinca com o diabo de pega-pega. Olha para cá. Nossa ideia é o quê? O diabo fez, aí nós oramos, Deus vem para desfazer o que o diabo fez. Não, não é essa a verdade. A verdade é, Deus está fazendo. O diabo não sabe o que é exatamente que ele está fazendo e tenta impedir. Então o diabo viu que tem um favor para você na área financeira, porque Deus quer te usar de uma maneira poderosa nessa área. O diabo não sabe o que Deus vai fazer com você, mas o que ele faz então? Ele entra em cena para te convencer que você é incapaz, incompetente, que você não pode. Ele começa a provar para você, resistir os seus negócios, mais do que dos outros. Por quê? Porque ele viu anjos movendo ao seu derredor. Mas Deus já tinha dado o favor já foi liberado. O diabo está tentando impedir, mas se você trouxer a sua fraqueza para o Senhor e crer que isso é só um sinal do seu poder, onde abundou a fraqueza, vai superabundar a graça e o poder de Deus na sua vida. Você está me ouvindo? Você não consegue perceber o que Deus está fazendo? Pelo menos inverta o que o diabo está fazendo, você vai ter uma noção do que ele está fazendo. Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:18 que aquilo que Deus faz é invisível, e aquilo que Deus faz é eterno, porque as coisas invisíveis são eternas, mas as visíveis são passageiras. O que o diabo faz é visível, você percebe, mas o que Deus já começou a fazer você nem percebeu, mas o diabo se tocou. Vou contar para você um detalhe da minha vida que eu não costumo falar. Eu me converti aos 12 anos de idade, mas pouco antes de me converter, eu fui atropelado 3 vezes. 3 vezes, não vou entrar em detalhes, uma das vezes só não morri, porque o Senhor disse que era para eu ficar. 3 vezes, minha família achava que eu tinha um problema mental. Ninguém é atropelado 3 vezes, é porque você é um mocorongo, um bocó. Uma maneira boa de consolar uma criança atropelada. A gente fica assim, sentindo tão importante. Mas essa era a maneira da minha avó. E eu sou grato por isso, porque em vez de ficar revoltado, eu cresci e falei, não vou ser bocó, mais. Você é outra coisa. Vocês falam bocó? Um bom goiano sabe o que significa. Olha para cá. Preste atenção. 3 vezes o diabo quis me matar. Por quê? Porque quem quer me matar não é Deus, não. É o diabo. As coisas ruins vêm do diabo. Por quê? Não tinha ninguém com discernimento para dizer, Deus tem um plano para esse menino. Deus quer fazer algo grande na vida desse menino. Nós vamos orar para Deus cumprir a vontade dele. Um profeta deve estar se levantando aqui. O diabo já viu os anjos se movimentando. E agora Deus vai fazer. Deve ter acontecido algo parecido com você antes da sua conversão. Está me ouvindo? Antes do seu casamento. Com relação ao seu filho. Na Bíblia, todas as vezes que uma mulher estéril tinha dificuldade para ter filho, quando o menino nasceu, era um campeão de Deus. Isaac, um campeão de Deus, não é? Sansão, campeão de Deus. Samuel mudou a história. João Batista, campeão de Deus. Filhos de mulheres estéreis são campeões. Por quê? Você acha que foi Deus que trouxe a esterilidade? Não. É porque o diabo percebeu, Deus está movendo na vida dessa mulher. Deus quer fazer algo especial nela, deve ser o filho dela. Eu vou atacar para impedir. Se o diabo está tentando impedir de você de ter filho, querida, é porque um campeão vai surgir daí. Mas é preciso crer. Você não pode me ouvir e simplesmente achar interessante. Não, é preciso crer. Crer. Esse é o grande segredo, creia. Creia. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho que encerrar, mas está tão bom estar com você aqui, meu Deus do céu. A unção de Deus está sobre você. Deus ama quando falamos da graça. E você está ouvindo da graça de uma maneira que você não ouviu ainda. Que Deus tem prazer na sua fraqueza. Meu Deus, quem pode pregar um negócio desse? Os fracos é que vão herdar o reino. Só o fraco pode ser mais do que vencedor.
Deus está procurando quem assume a sua fraqueza. Nenhum coach vai te ensinar isso nunca na vida. Isso é loucura. Mas quantos querem mais favor de Deus? Então fica de olho na sua fraqueza, porque a fraqueza atrai o favor e a bênção de Deus. Quantos dizem amém? Fique em pé onde você está. Vamos ser honestos com Deus nessa manhã? Ok. Presta atenção. Não vou fazer livro nesse jejum, porque eu não tenho nada para dizer para você mais. Já falei o que eu tinha para falar. Mas todo dia eu vou pregar. E todo dia eu vou preparar a palavra do dia. Mas só vou compartilhar com aqueles que estão na Etos comigo. Se você não está na Etos, você não vai receber. Então você que é pastor da vinha, que está me acompanhando, né, já ouviu toda essa pregação, você só vai receber agora os esboços se tiver na Etos. Se não tiver, não vai receber. Estou interessado na sua bênção. Quando você dá um copo d'água para um profeta, você recebe galardão de profeta. Olha para cá. O galardão é favor do céu. Feche seus olhos.